E aí, pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui falando. Bom, como eu tinha dito, o canal vai se basear, né, no cálculo diferencial integral, e eu vou basicamente destrinchar tudo de cálculo do livro do Guido Rizzo, que é o volume 1, que é basicamente a noção teórica, a base teórica minha, que eu tô fazendo, né, que eu tô na página 470 e poucos, e 423, né, na verdade, das 900. E a gente vai começar hoje falando sobre a noção intuitiva de limites, barra apresentação formal do que é um limite. E essa é a ideia. Bom, a noção intuitiva de limites. Primeiro, eu vou assumir noções de pré-cálculo. Como assim noções de pré-cálculo? O que você sabe em matemática básica? Bom, apesar do canal, depois de um certo tempo, que é assunto que seria, entre aspas, para turmas militares, que seria cálculo, mas só a parte de calcular mesmo. Não, a noção também é. A parte da turma militar barra faculdade, eu vou assumir por enquanto que você sabe matemática básica e depois de mostrar cálculo 1 aqui pra vocês, eu vou estar fazendo uma série de matemática básica. Bom, então assumindo noções de pré-cálculo, isso quer dizer que você sabe domínio de funções, principalmente funções, você sabe domínio aí de matrizes, combinatória, analítica, no caso matemática básica inteira, né, geometria, enfim. Bom, a gente vai começar então com aqui limites, que é o primeiro assunto que é trabalhado quando a gente vê cálculo. E bom, seria muito fácil a gente começar falando o que é um limite, mas a gente vai tentar observar, explicar limites a partir da observação, porque não dá para explicar algo que tipo é uma noção nova. É muito difícil você falar tá tal coisa, é isso, e você não ter uma base antes. Bom, a gente vai entender agora o que vai ser o limite mesmo a partir de uma função. Imagine uma função, isso quer dizer que eu estou desenhando o plano cartesiano aqui, representado pela interseção de retas numéricas x e y, abscissa e ordenadas, e a gente vai escolher uma função. Bom, eu vou escolher uma função bem simples para que seja trabalhada a noção de limites. Eu vou escolher a função 3x mais 2, que tem uma modelagem matemática de uma função de primeiro grau a x mais b. A diferença é que o que diferencia uma função de uma equação de primeiro grau, retirando sua modelagem idêntica, é que a função apresenta infinitos valores distintos para um x tomado, terá um outro valor de saída. É um valor que eu estou imputando numa máquina, no computador, e ele vai me dar um valor produto em relação àquele valor inicial que eu coloquei. Bom, então a gente vai trabalhar com a função de primeiro grau a x mais b, e a gente sabe, né, ou você tem que assumir isso por ter estudado antes, que a função ax mais b é representada por um desenho, quando a gente ir formando pontos aqui, os pontos, as ordenadas, uma equação de primeiro grau, certo? Bom, então eu vou colocar x como 0, a gente vai ter que o y como 2, um pontinho aqui, x como 1, e a gente vai ter x como 5. Bom, não vai ser representado fielmente aqui a função direitinho, mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais reta possível. 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. E a gente vai fazendo assim. Bom, eu vou pegar esses 3 pontos e eu faço aqui a reta. Aqui tá a função, basicamente, certo? Essa aqui é a minha funçãozinha, o desenho da minha função. Ela representa ela. Bom, para a gente tentar entender o que é limite, imagine só. A ideia de limite, por enquanto, a gente vai tentar analisar a seguinte coisa, a seguinte ideia. Imagine só, eu quero analisar o que acontece com minha função. Isso quer dizer, como ela vai se comportar, a modelagem dela, o desenho dela, quando eu me aproximar de um certo ponto. Como assim? Imagine só, eu quero chegar aqui e deixa eu colocar o 3 aqui. Aí o 3 é o 11, né? Sei lá, deixa eu prolongar a reta aqui. Imagine que o 11 tá aqui, tá? Tá por aqui. Bom, imagine só que eu quero tentar entender o que acontece com a minha função quando eu chegar muito perto. A questão do limite é basicamente chegar muito perto. Eu chegar muito perto do meu valor x igual a 2. Mas eu não quero saber o meu valor da minha função quando eu tenho x igual a 2, porque eu já sei.
que quando eu coloco x igual a 2 aí, eu vou ter 5, né? 8, aliás, desculpa. Eu vou ter 8. Então, eu quero tentar entender, tomando valores de x cada vez mais próximos de 2, o que vai acontecer. O que vai acontecer com a minha função? Bom, você vai começar a compreender o que eu estou falando agora. Bom, eu vou dar uma pausa aqui e vou criar uma tabelinha de valores, que basicamente são valores plotados que eu vou plotar aqui no gráfico. Isso quer dizer o quê? Valores de x muito próximos de 2. E então, vou criar essa tabelinha aqui, já volto. E aí, voltei, tá aqui a tabela. Eu fiz uma tabela x, f de x, que é basicamente aqui eu vou imputar os valores de x, tá? Colocando valores de x aqui, valores de f de x correspondente a esse x, e a mesma coisa aqui. Porém, tem uma diferença entre essas duas tabelas aqui, tá? Eu vou falar já quais são as diferenças. Qual é, na verdade? Bom, então vamos lá. O que a gente quer entender? Eu quero entender quando eu aproximar, eu ir plotando valores de x aqui, eu vou colocar inúmeros valores de x aqui dentro desse intervalo, se aproximando de 2, o que vai acontecer com a minha função, com meu eixo das ordenadas, certo? Bom, bora lá. Ou seja, eu quero saber valores de x próximos de 2, porém eu não quero saber x igual a 2, né? Isso aqui não me interessa, tá bom? Bora lá. Primeiro, x igual a 3, um valor distante de 2. Eu tenho um f de x correspondente a 11, certo? Eu tenho aqui meu valor, quando eu colocar aí um valor de entrada 3, eu tenho um valor de saída 11. Quando eu colocar x igual a 2,5, opa, já tá aqui, ó, na metade do intervalo entre 2 e 3. Bacana. Ou seja, eu tenho um valor de x mais próximo de 2. Eu tenho que desce o meu valor, um f correspondente a 9,5. Beleza? Bora pegar um valor mais próximo. Eu pego um valor mais ou menos aqui, 2,25. Quando eu colocar aqui na minha função, o x igual a 2,25, eu vou obter dessa modelagem, dessa função, dessa equação, infinita na verdade, 8,75. Quando eu fizer mais próximo ainda, 2,15, bora lá, 2,15, eu botei aqui, eu recebi um valor de 8,45. Bora pegar um valor muito próximo, a gente vai dando um zoom aqui mais ou menos, não, nem aqui, ó, mas não tá em x igual a 2, não está no ponto. 2,05, muito próximo, 8,15, olha só. E agora, bora ir colocando valores cada vez mais próximos. 2,005. Opa, tá muito próximo, cara, tá infinitesimalmente próximo. 8,015. E assim por diante, 2,005, 8,0015, 2,004, vou ter outro valor aqui, 2,000005, eu vou ter 8,00015. Ou seja, perceba a seguinte coisa, há um padrão aqui. Como assim? Observe só. Eu vou fazer isso aqui, aí vai desenhando. O que eu tô fazendo? Deixa eu colocar aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando valores de x aqui, cada vez mais próximo de 2, certo? Ou seja, eu estou preenchendo esse intervalozinho aqui. Eu estou colocando valores de x cada vez mais próximos, beleza. Pegando o primeiro valor que eu peguei aqui, que era x igual a 3. Tá, tipo, era para estar aqui, né? Na verdade, era para estar o 11, esse ponto aqui que eu escrevi, aqui mais ou menos. Mas, enfim. Ó, mais ou menos aqui. E a gente tá indo cada vez... E eu tenho um valor de f, que seria o 11 aqui. Calma, deixa eu ser 11, que tá tudo mal desenhado. Mais ou menos aqui. E a gente tá... Nossa, tá tudo errado, mas o desenho ficou errado, mas dá nada não. Bora lá. E eu tô pegando valores de x cada vez mais próximos. Cada vez mais próximos aqui de 2. Esse 8 aqui eu vou descer ele. Onde era para estar o 2, que é mais ou menos aqui. Colocar aqui. E eu vou pegando, entendeu? Vou pegando valores de x cada vez mais próximos. E aí vai ter seus correspondentes. Então perceba a seguinte coisa, gente. Perceba agora a seguinte coisa. E eu vou limitar aqui o valor de x igual a 2. Lembre-se, eu não quero saber o valor da minha função quando x é igual a 2, tá? Esse não é meu objetivo, certo? Bom,
Perceba que cada vez que eu me aproximo, eu coloco valores de x muito próximos de 2, eu tenho um certo comportamento na minha função. Como assim? Olha só. Perceba que o valor de f, quando você vai observar, analisar o valor de f está se aproximando cada vez mais do ponto x igual a 8. Observe que isso aqui é uma coincidência, a gente vai entender o porquê depois. E que cada vez que eu estou me aproximando de x igual a 2, eu estou me aproximando de 8. Então, basicamente, o limite é isso. Como assim? É eu pegar um ponto x, fazer ele se aproximar de um ponto, ou seja, eu pegar valores de x cada vez mais próximos desses pontos e analisar o que vai acontecer no eixo das ordenadas. Isso quer dizer o quê? Analisar o que vai acontecer aqui, ó. Perceba que o valor de x, quando eu tenho um x cada vez mais próximos de 2, x cada vez, a distância entre eles cada vez mais pequena, eu tenho uma distância cada vez mais pequena de um certo valor, para um certo valor, na verdade. Nesse caso, esse valor foi o próprio 8, quando x é igual a 2, mas isso aqui é coincidência. Ou seja, basicamente a gente vai falar que o limite é isso. O limite dessa função quando x tende a 2, isso quer dizer se aproxima. Quando você escutar tende, é se aproximar. Você tem que entender que é um ponto no eixo das abscissas que ele está se aproximando. Isso aqui, aplicado para a ideia de função, ele está se aproximando muito próximo daquele meu ponto. E o comportamento da minha função vai se comportar daquele jeito, que é aquele valor do meu limite. Como assim? A gente vai tentar entender, calma. Você já entendeu, basicamente, a ideia mais fraca, mas a ideia mais principal do que é o limite, você está entendendo agora. Há um limite, observe a palavra, o limite é o quê? Quando você fala, imagine um relacionamento, você fala, não, eu quero dar um tempo, eu quero dar um limite entre a gente. O que significa esse limite entre a gente? Eu quero que a gente se distancie um pouquinho. Então perceba, eu quero uma distância, um limite de um valor de x arbitrário aqui que eu vou tomar, muito próximo de 2, do meu ponto 2, ou de qualquer ponto que você escolher. Nesse caso eu escolhi o 2, do ponto 2, e eu quero ver o que acontece com o comportamento da minha função. E há um limite. Qual é o limite? O x, ele não ser o próprio 2, ele ser 2,000005, 2,000001, 2,500, tanto faz. Ele só não pode ser o 2, entendeu? É isso aí. E vai acontecer um certo comportamento com a minha função. Esse ponto vai descer, você observa que ele desce. Então, nesse caso, você vê que o limite, quando x tende a 2, isso quer dizer, se aproxima de 2, é 8. Nesse caso, é coincidência. O limite se coincidir com o x no ponto. É coincidência, tá? A gente vai entender o porquê. Bom, e, Matheus, eu tô entendendo. Beleza, questão de aproximação, né? Tá bom. Mas me diz aí, o porquê tu fez essa outra tabela aqui? Gente, perceba que eu peguei do 3 pro 2. Eu peguei valores de x, tomei valores de x aqui, maiores que 2, mas não menores que 2. Será? Fica aí a questão. Será que se eu vier pela esquerda, a diferença de eu vir pela direita, ou seja, eu pegar valores menores de x pela esquerda, vai mudar se eu pegar pela direita? Bom, é isso que eu quis mostrar que não. Quer dizer, quase nunca não. Vou explicar o porquê depois, vocês vão entender. Bom, bora pegar aqui, nesse caso, x igual a 1. Perceba, eu peguei x igual a 1, beleza, tá no ponto, não é x igual a 2, é válido. É 5, eu tenho f de x como 5, beleza. X igual a 1,5, se aproximando cada vez mais de 2, 6,5. X igual a 1,75, 7,25. 1,95, já está muito próximo. 7,85. 1,996, 7,988. 1,9996, 7,9988. Perceba que cada vez mais que esse meu x está se aproximando do meu ponto 2, eu tenho que esse meu valor de f de x vai chegar a 8. Ou seja, isso significa dizer o quê? Que o limite é 8. Isso quer dizer o quê? Eu estou pegando valores de x aqui, ó, cada vez mais próximos. E o comportamento da minha função é o seguinte: ele está se aproximando no eixo das ordenadas do meu 8 aqui.
Isso significa dizer que o limite da minha função, quando x está tendendo ao ponto, é o próprio 8. Eu só aproveito pela esquerda e pela direita. Depois a gente vai tentar entender isso. Só bora tentar entender essa questão da aproximação. Beleza, Matheus, eu entendi isso. Ou seja, eu sempre vou... A ideia de limite. Eu quero me aproximar de um certo ponto. Esse meu ponto, eu vou escolher qual é esse ponto. Eu vou fazer x se aproximar. Eu quero ver o que vai acontecer com minha função, a minha modelagem, minha resposta, meu valor de produto ao meu valor de entrada, que é o x. Ele vai se comportar diante disso. Lembrando que eu não quero x no ponto, x igual a 2. Eu quero x próximo de 2. Beleza. Eu entendi o que é limite. O problema, gente, é que quando a gente vai para a faculdade, a galera que geralmente vai para a faculdade vai defasada do quê? De abstração, porque tem uma álgebra meio fraca. Mas cálculo não é difícil, e a ideia de limite também não é. Se você entendeu isso, você entendeu o limite. Agora você não tem uma ideia, uma capacidade de abstrair a ideia. É agora que a gente abstrai a ideia, que é a ideia da apresentação formal do que é um limite. E por que essa apresentação formal? Gente, a matemática, ela não é uma verdade absoluta. A gente sabe disso porque se ela fosse uma verdade absoluta, ela não seria alterada, ela não teria evoluções, logo o ser humano também não evoluiria. Então, não são verdades absolutas, mas são verdades concretas. São verdades que, você vê ali, faz sentido, são verdades lógicas, são baseadas em pressupostos lógicos. Claro que pressuposto lógico você pode achar um erro depois, futuramente. Mas, por enquanto, ela tem que ser baseada em formalidade. E basicamente vai ser isso que a gente vai fazer. Mas bora lá. Eu não posso, porque basicamente eu entendi a ideia do que é aproximar. Mas o que significa aproximar, gente? É aí que vem. Olha só, matemática é multicultural. Como assim? Ela aceita filosofia, aceita física, aceita muitas coisas, muitas áreas do conhecimento. E você vai aplicar agora uma área de conhecimento muito conhecida que é a física, o conceito de distância. Gente, quando a gente fala no cotidiano, tô andando a 6 no carro, sei lá, isso tá muito... Na verdade, isso não tá funcional. É 30 km por hora. Tô andando no meu carro aqui 30 km por hora. Cara, você entende que isso é uma razão que significa dizer que a cada 1 hora você anda 30 km. Ou seja, você pegando a unidade de medida quilômetros, você medindo lá, você andou 30 km com o seu carro. Bom, isso é distância. Percebe que, efetivamente, falando no dia a dia, distância é um conceito que tem que ser positivo. Bom, quando a gente pega a variação do espaço, aí vindo dos seus conhecimentos cinemáticos, a gente sabe que variação do espaço é o quê? Imaginando um certo caminho, eu tenho um ponto de origem, que é da onde eu parto, eu falo que para cá é tudo positivo. Como assim? Eu andar aqui para a direita, eu tô andando para frente. Se eu andar para trás desse ponto de origem, eu tô andando para trás. Eu tô voltando o caminho que eu já fiz. E eu falo que, por exemplo, aqui é 2 km, aqui é 4 km. Eu quero saber, por exemplo, o quanto eu caminhei. Da geometria, você percebe o quê? Basta eu pegar o tamanho desse segmento, o quanto vale ele, 4 km. Pegar esse segmento em azul aqui em relação à origem, que é 2 km. E, a diferença do que eu andei daqui para cá é eu subtrair esses segmentos, eu retirar o segmento azul, ficando esse segmento preto aqui, ó. Ou seja, 4 menos 2, 2 km. E isso aqui é a variação do espaço, quanto um ponto anda, que é basicamente esse ponto P aqui, por exemplo, esse ponto Q, é a distância desse ponto P para o ponto Q. É basicamente isso, eu subtrair os segmentos que os separam em relação à mesma coisa. Então isso é variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial. É isso que você vê em física, né? Aí no seu ensino fundamental 2. Bom, se você entende isso, você entende que isso aqui pode ser negativo, porque existe o conceito de você estar voltando, você estar dando volta. Ou seja, vai ser negativo, é como se você estivesse andando para trás, em relação... Você caminhou um caminho e você está indo para trás. Bom, mas a gente sabe que, na realidade, falando de distância mesmo, não existe isso de andar para trás, mano. Não existe isso de andar negativo, na verdade. Andar para trás, sim. Mas andar negativo, não existe. Não faz sentido. Então, distância, basicamente, é você pegar isso aqui e colocar em módulo. Aí, isso aqui virar distância. Distância efetivamente percorrida é pegar o quanto você anda na ida, mais na volta. E isso aqui positivo, em módulo. Aí, essa operação aqui, quando a gente coloca as coisas nessa barrinha, a gente está dizendo que o que tiver aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, tem que ser maior que zero, tá?
E tem que ser igual a zero, porque zero a gente não... Alguns matemáticos dizem que é um número positivo, outros dizem que não é nem um número positivo nem negativo. Então termina que ele pressupõe que eu só quero obter valores positivos, então, ou valores que não são negativos, na verdade, o módulo, então, maior ou igual a zero, certo? Bom, isso aqui você já tem que estar habituado, tá? Isso aqui é de praxe. Bom, então, o que eu quero pegar é o quê? Eu quero pegar a distância, cara. É isso que a gente vai usar. Perceba que sempre que a gente tá falando x se aproximar de tal ponto, eu tô falando que a distância do meu x pro meu 2 ser muito pequena, cara. É basicamente diminuir essa distância do meu ponto pro outro. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, como você viu aqui, a gente pega sempre o espaço final pro espaço inicial. Em relação ao meu ponto, bom, o meu ponto, o ponto que você escolher, qualquer que seja esse ponto, eu escolhi o 2 aqui, a gente vai pegar essa distância por 2. Bom, eu tô pegando então meu valor x qualquer arbitrário e basicamente, ó o que eu tô fazendo, ó, bora apagar essas coisas aqui, que tá muito, e bora lá, trabalhar com o que eu tô falando. Ó, eu quero trabalhar com a distância desse meu ponto x pro meu 2. Pô, porque eu tô, não, 2,5, bora colocar valores numéricos, depois a gente vai trabalhando com uma coisa mais formal. Bom, você vai tomar então como origem o seu ponto, ou seja, é daqui que começa, certo? É daqui onde a parada começa. Bom, perceba que 2,5 é esse segmento. E se eu quero a distância do... Aliás, minto. Tô mentindo, gente. Eu esqueci que eu tô trabalhando num plano cartesiano, né? O meu ponto origem é o próprio zero. Perdão. Meu ponto origem aqui é o próprio zero, tá? E o meu 2,5, o meu ponto 2,5 é esse daqui, certo? Esse é o segmento que apresenta 2,5, que esse é meu ponto P. E eu quero fazer o ponto P e se aproximar desse ponto Q, né? Que é o ponto x igual a 2. Bom, para eu saber essa distância entre eles, o segmento 2 é esse segmento daqui, ó. Então basta que eu subtraia esses segmentos e eu obtenho aqui a distância entre eles. Ou seja, 2,5 menos 2. Perceba, 0,5. Perceba que é exatamente isso que eu quero fazer, mano. Eu quero tomar valores de x e eu quero subtrair do meu ponto. Vai ser sempre isso. Então, bora deixar essa tabela aqui um pouquinho mais formal. Bora lá? Ó, esse 3 aqui é basicamente eu pegar o tamanho do segmento até 3 e subtrair do tamanho do segmento até 2. Eu tenho a distância, certo? Ou seja, é basicamente eu pegar 3 menos 2. Essa aqui é a distância entre eles. E assim por diante. Bom, e a gente vai transformar essa brincadeirinha agora, tá? Eu vou chamar D de distância e a gente vai brincar agora. Ó, eu vou pegar, bora deixar... Não, na verdade, eu vou modificar essa tabela. Já volto. Bora dar um corte aqui, um breve corte, pra eu dar uma modificada nessa tabela pra você entender melhor. E, gente, voltei a gravar. Fiquei com preguiça de modificar a tabela. Vai ficar assim mesmo. Eu ia fazer um negócio aqui, mas a gente pode fazer manualmente mesmo, não tem problema não. Eu fico com a calculadora aqui do lado, abri ela e a gente vai falando como que vai ser o processo parte a parte, beleza? Vê, eu não tô trabalhando com a distância, então, por exemplo, se eu pegar 3 menos 2, opa, deixa eu aumentar o tamanhozinho disso aqui. Se eu, por exemplo, trabalhar com a distância, eu vou pegar um ponto x arbitrário e subtrair de 2. Eu tenho uma distância entre esses pontos. E assim por diante, 2,75 menos 2, 0,75. E assim por diante. E perceba que a distância está diminuindo, óbvio. Se eu estou fazendo um ponto se aproximar de outro, a distância tem que diminuir. Então você vê que isso aqui está diminuindo cada vez mais. 2,05 menos 2 é 0,05. Mas perceba que se o meu valor de x for menor que 2, a distância vai ficar negativa, porque é aquilo de andar para trás, entendeu? Por exemplo, 1,7 menos 2 é menos 0,3. Sendo que, gente, eu não quero que isso aqui seja negativo, eu tô me preocupando com distância. Cara. Então o que a gente vai fazer? Adicionar em módulo tudo. Aí vai ficar tudo positivo, claro. Adiciona em módulo, em módulo. Logo só adicionei em módulo. O que sair daí vai ter que ficar positivo. 0,3. Então, basicamente, perceba a seguinte coisa, que 2,3 menos 2, que é 0,3, é a mesma distância de eu trabalhar com 1,7 menos 2. Ou seja, vai existir distâncias iguais entre x, certo? E assim por diante. Então, perceba o que eu estou fazendo. Eu estou pegando os meus pontos x arbitrários e eu estou subtraindo do meu ponto 2, que é basicamente pegar a distância do meu segmento x por o meu ponto.
e obter a diferença entre eles, que a diferença entre eles vai ser esse segmento, pô, peguei azul também, esse segmento daqui, ó, e eu fazer isso se tornar pequeno. Então perceba a seguinte coisa, o meu ponto x arbitrário, no lugar dos meus valores numéricos, eu vou abstrair a ideia. Essa é a ideia da matemática, eu abstrair a ideia. Bora trabalhar, pronto. Eu abstrair a ideia, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, que é seguindo a mesma lógica. Então, ó, eu vou colocar aqui no lugar x. Gente, para de se preocupar com o que é x, cara. Tenta entender, pô. Para entender. Tu já viu, tu já tem uma base abstrata quando chega aqui. Tu sabe que o x é um valor numérico, cara. Então aqui, ó, x. E você vê que essa distância tá diminuindo, né, para os meus x tomados aqui. E assim por diante, né. Então, a ideia é essa. Eu vou deixar com o valor numérico, na verdade, e depois eu faço ficar formal. Beleza, você entendeu o que é o conceito da distância aqui. Mas você lembra que tem uma consequência? Então, o que você que está querendo fazer? Se isso aqui acontecer, então tem que acontecer outra coisa. O que vai acontecer? Um comportamento no eixo das ordenadas, que é a mesma coisa. Eu estou fazendo a distância do meu y tomado se tornar cada vez menor em relação ao meu 8 aqui. É a mesma coisa, ó. Bora lá. E agora eu preciso da calculadora para importar os valores. 3 vezes 3 mais 2, que é para x igual a 3, eu tenho 11. Se eu tenho 11, eu tenho 11 menos, a gente sabe que a distância ali é 8, né? Que é o meu valor do meu limite. Nesse caso aqui eu sei qual é o valor do meu limite, que é 8, que a gente já viu que é quando o limite se aproxima. Que é se aproximar daquele ponto. Eu tenho 3. E isso aqui, lembrando, tudo em módulo. Também mesma coisa. Pô, tô trabalhando com distância. Eu quero fazer um ponto se aproximar de outro. Então, eu tô preocupado em isso aqui ser positivo. Eu quero me preocupar com a distância. E não se tá para trás, se tá para valor menor ou maior. Certo? Bom, agora 2,75 vezes 3 mais 2, 10,25. Módulo 10,25 menos 8. E essa distância dá 2,25. E assim por diante, tá, gente? Mesma ideia. Então perceba que agora eu acabei de deixar o negócio mais formal. Bom, eu tô falando que é exatamente o que eu quero. Eu tô fazendo uma distância se aproximar, uma distância de um ponto ser menor. Isso significa dizer que o módulo da diferença entre os segmentos em relação à origem, que tá aqui, ou seja, o tamanho, é tu pegar uma fita métrica e medir. Basicamente esse tamanho aqui, ó, e esse tamanho daqui. E se você subtrair esses tamanhos, você obtém esse tamanho de diferença, que é a distância que separa os pontos. Beleza, uma fita métrica, isso aqui é óbvio, é algo que você faz no teu cotidiano, pô. E aí? Você faz no teu cotidiano. Beleza. E eu quero que isso aqui seja em módulo, que eu não me preocupo o valor ser menor, os valores de x ser menor ou maior. Eu me preocupo os valores de x terem a mesma distância. Não à toa, 1,7, o 2,0 e o 2,3 tem a mesma distância. Beleza. É por isso o módulo. E a mesma coisa com y. Esse comportamento vai funcionar para cá também, né? É uma consequência. Então perceba que agora eu posso deixar a coisa formal. Bora lá. Agora a apresentação formal. Primeira coisa. Ó, no caso, eu posso colocar ali, eu tenho valores arbitrários de x, que estão distando de um certo ponto. Esse ponto aqui que eu escolhi é o 2. A gente vai abstrair um pouquinho mais, aos poucos. E se isso aqui acontecer, então deve que o meu valor de y tomado, ou meu valor de f de x, meu valor para o meu x arbitrário tomado, ele fica com uma distância cada vez menor de um certo valor, que é o meu limite, que a gente vai chamar de L, que é o meu valor, é um valor, certo? É o limite. Beleza. Agora, Matheus, essa seta aqui é noção de lógica, você já viu. Mas, cara, ainda assim, isso aqui tá muito meio mal feito. Beleza, gente, concordo com você. Agora, bora tentar pensar um pouquinho mais. Bora deixar mais formal. Porque ainda tem um valor numérico aqui, tem alguns entendimentos que a gente tem que entender. Bora lá. Olha só. Você concorda que essa distância aqui é uma coisa arbitrária? Depende do teu x tomado? Beleza. Mas tu concorda que tu quer que essa distância ela seja muitíssimo pequena, né? É esse o objetivo do limite. Eu não quero saber o que acontece no ponto, mas algo muito próximo do ponto. Certo? Bom, então eu quero que isso aqui se torne muito pequeno. Então você concorda que eu posso falar, por exemplo, 3 é menor que 2. Você concorda? Não, pô, aí eu falei merda. 2 menor que 3, você concorda que eu tô falando o quê? Que 2 é menor que 3. Então, cara, eu tô falando que o tamanho de eu pegar o 2 aqui é menor que eu pegar o tamanho do 3, né? Isso aqui é verdade.
2 é menor que 3. Então, cara, fica aí a ideia. Como que eu vou falar que algo é muito pequeno? Basta que eu pegue algo muito pequeno e fale que isso aqui é menor que isso. Como assim? Ó, eu não tenho isso daqui, eu quero falar que isso aqui é muitíssimo pequeno, né? Então a gente tem que pegar um número muito pequeno. Por exemplo, módulo de x menos 2 é menor que 1. Eu tô falando que essa distância aqui é menor que 1, certo? Então, gente, basta que eu torne pegue um número muito pequeno. É aí que vem a ideia da abstração, cara. Você vai tomar dois números. Como assim? Você vai entender agora. A gente usa na leitura formal, vulgarmente o epsilon, mas pode ser qualquer número, gente. Pelo amor de Deus, você está trabalhando com matemática. Aí tá tomando números muitíssimo pequenos. E aí vai tomar o epsilon e o delta. Você vai entender. Basicamente, você só tem que ter na cabeça. Isso aqui são números e são números muitíssimo pequenos. É tipo 0,00000000000000001. É um número muito pequeno. Então eu quero que essa distância seja menor que isso, cara. Ou seja, imagina que agora eles são números infinitesimalmente pequenos. Beleza, é o que eu quero. Eu quero afirmar essa distância ser menor. Então, basta que eu fale que módulo de x menos 2 é menor que delta. Eu escolhi delta porque é o que o pessoal escolhe. Então, eu escolhi por... Mas poderia ser epsilon, tanto faz. Agora, tem que ter cuidado, né? Porque se você for usar uma formação só sua, particular, você tem que explicar no seu papel quando estiver estudando, fazendo uma prova, alguma coisa. Bom, módulo x menos 2 é menor que delta. Beleza. E agora, a mesma coisa tem que acontecer com isso daqui, né? Então, isso aqui... Se isso aqui acontecer, implica dizer que isso aqui deve acontecer. É uma consequência menor que epsilon, que é um número muitíssimo pequeno também. Então pronto, tá aí a sua definição, cara. No lugar do meu ponto, eu posso tomar qualquer ponto, eu vou tomar nesse caso o P, que é o que o Guidorizi usa. O Aref, no livro de cálculo, ele usa o A, se não me engane. Mas eu vou tomar P, que é o ponto. E pronto. Ou seja, tá aqui a definição formal, saca só. Para todo, isso aqui significa que para todo, ou seja, qualquer coisa existente desse epsilon maior que zero. Por que epsilon tem que ser maior que zero? Gente, módulo de x menos p, que é o ponto, é do que 2, bora lá. É menor que delta. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Você vai entender, é para todo, viajei aqui. Para todo delta maior que zero, existe... Não, tá certo. Desculpa, gente. Calma aí. Às vezes a definição na cabeça a pessoa esquece. Já eu explico. Ó, por que o epsilon tem que ser maior que zero? Primeiro, gente, tá dentro de módulo. Tudo isso aqui é maior ou igual a zero. Ou seja, se eu é menor que uma coisa, essa coisa tem que ser positiva, por estar em módulo. Mesma coisa aqui, ó. Módulo de x menos 2, isso aqui é um número positivo. Então, necessariamente, essas coisas têm que ser positivas, certo? Beleza, porque eu também estou me preocupando com o quê? Com distância, certo? Tal que, essa barrinha quando a gente coloca, significa tal que. Tal que, o que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça, como está em módulo, tudo que isso aqui está dentro é positivo. Módulo de x menos p, ou seja, a distância do meu ponto para o meu x seja maior que zero, claro, porque está em módulo, tem que ser maior que zero, e menor que delta, ou seja, menor que um número muitíssimo pequeno, para que essa distância seja menor ainda. E implica dizer que o módulo de f de x menos L, ou seja, a distância da minha ordenada para o meu limite, é menor que um número muitíssimo pequeno. E aqui é a definição formal de limites. Essa é a definição formal de limites. E a gente vai tentar entender ainda mais, cara. Eu te apresentei a noção intuitiva do que é o limite e a apresentação formal. Tá vendo? Não é difícil, cara. E com o tempo você vai pegando, aprendendo as coisas. Tem que exercitar, gente. Matemática é exercitar. Por exemplo, agora uma coisa que eu quero falar pra vocês. Bora lá. Vamos retomar aquela função lá. 3x mais 2. Aí vai trabalhar com ela por enquanto, por ela ser bem mais simples, né? Você define por uma reta. Era mais ou menos aqui, vai. 3x mais 2. Essa função aqui é quando eu tenho x igual a zero. Beleza. Olha só. Aqui eu vou dizer que é quando x é igual a 2, que aqui é 8, né? Tá mais ou menos aqui. Olha só. Então, bora lá.
eu quero... Beleza, tu entendeu a definição formal, né? Uma escrita que tu vai ver, pra gente não ter que ficar... Matemática é preguiçoso. Pra gente não ter que ficar escrevendo isso toda hora, a gente escreve assim, ó. Limite, LIM, da minha função. Aí você coloca a sua função aqui, f de x. Quando x tende, esse x é tender, é se aproximar do meu ponto P, eu tenho o meu limite, que é o L, certo? É basicamente isso aqui que você tá escrevendo, tá? Escrever isso daqui é escrever isso daqui. Implicitamente, né, no caso. No caso, escrever isso é implicitamente dizer isso. E o resto é do explícito pro implícito. Ó, então bora lá. O que você quer entender agora é a seguinte coisa. Vamos tentar entender algumas coisas? Por exemplo, tu concorda que... Bora manipular algumas coisas. Esse modo de x menos p, tu concorda que esse delta, olha só, ele é um valor arbitrário, você entendeu isso? Agora, olha só. Se eu quero... Na verdade, a gente vai trabalhar com isso sim. 0 menor que modo x menos p menor que delta. Eu vou te dar um macetezinho agora massa. Se eu tenho modo de um número A qualquer e eu falo que é menor que o número B, necessariamente a mesma coisa. É verdade você dizer isso daqui, ó. A é menor que B e é maior que menos B. Como assim, Matheus? Bora lá, bora ver o porquê isso aqui é verdade, gente. Só para pensar, A é maior que 0. É a primeira coisa que você tem. Se B é maior que A, B é maior que 0. Beleza. Bom, entendi. A é menor que B, não é? Bora pegar aqui um segmento, uma reta numérica. Aqui, esse ponto aqui é o 0. Esse tamanho é o A, certo? Esse tamanho é o A. E esse tamanho é o B, certo? Perceba a seguinte coisa. O menos B, ele está a uma mesma distância do 0. Ou seja, ele está para cá, ó. Então percebe que isso aqui é necessariamente verdade, é algo muito simples. O A ser maior que o menos B. Tá vendo? Ou seja, sempre que você falar módulo de A, ele vai ser maior que o negativo desse número, óbvio. Isso aqui é sempre verdade, certo? Ó, por exemplo, isso aqui é sempre verdade, eu já provei por causa do B ser maior que 0, já que ele é maior que o próprio módulo de A, que é um número necessariamente positivo. Então, basicamente é isso que você está falando, tá? E é isso que a gente vai usar. Isso aqui são propriedades do módulo, tá? Olha só. Então, eu posso falar que x menos p, eu posso tirar do módulo, é menor que delta, e que é maior que menos delta. E agora, você soma p a ambos os lados, mantendo a igualdade da desigualdade, a gente encontra o quê? A gente encontra um intervalo. Perceba só, que a gente encontra onde o meu x vai estar. Aqui. Exatamente. Como o P é um valor arbitrário, vai depender do P do delta. O P tomado e o delta que é arbitrário, cara. Mas então a gente consegue entender onde o meu X ele vai estar, o meu intervalo do meu X, certo? Aqui é o meu ponto. Então eu consigo entender o meu X tomado em que intervalo ele está. Ele está no intervalo que a gente fala que é delta mais P e delta menos P, ou seja, o meu x tomado, meu valor arbitrário, ele está dentro desse intervalo aqui, tá? No caso, esse intervalo aberto. Então, você entende o quê? Que, o meu valor arbitrário tem que estar dentro, necessariamente, desse intervalo, certo? Aqui, ó. Nesse caso, eu desenhei esse intervalo muito grande, mas como é arbitrário, eu posso deixar esse intervalo muito pequeno. E a mesma coisa, além de você entender o seu x arbitrário, onde ele vai estar, isso aqui vai ser importante para a gente desenvolver algumas coisas. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mesma coisa, ó, gente. Módulo de f de x menos L é menor que epsilon, mesma coisa. Fazendo o mesmo processo, Ctrl C, Ctrl V, eu encontro também o intervalo que está o meu f de x. Que é a mesma coisa, ó. L menos epsilon, aqui é o meu limite, imagine só. E aqui é L mais epsilon, aqui é o meu limite, aqui é meu intervalo. Entende? Que é correspondente a esse delta menos P e delta mais P, claro, né? É tipo eu falo aqui na minha função arbitrária, não definida nos pontos, eu incluo delta menos P, eu obtenho L menos epsilon. E é basicamente isso. E aqui seria o meu limite, né? Quando eu coloco meu x está se aproximando. Então é basicamente isso, entendeu? O negócio, gente, é você destrinchar tudo e entender o que você está fazendo. E agora, basicamente, essa é a noção intuitiva de limite e a apresentação formal. Esse vídeo vai ficar por aqui.
E o próximo vídeo, gente, vai ser o quê? Vai ser trabalhando com essa ideia. A gente vai pegar... Por enquanto, você não sabe como calcular o limite de alguma coisa, tá? Você não sabe calcular o limite de alguma coisa. Você sabe o quê? Fazer valores de x se aproximar para você entender intuitivamente qual é o limite. E basicamente você vai assumir como isso aqui que eu tô falando são verdades, tá? Que esses valores de limite, que é realmente o limite dessa função, quando x se aproxima dela, é realmente 8. Quando x se aproxima de 2. E bom, eu vou fazer isso, a gente no início, o livro, ele vai sempre fazer isso com você, tá? Ele vai mostrar alguns limites, você vai aprender primeiro a demonstrar os limites. Ou seja, ele vai te dar vários limites, você vai aprender a demonstrar eles. Porque isso aqui, com a noção formal, é suficiente para construir toda a matemática do cálculo. E é isso que a gente vai fazer. Bom, espero que tenham gostado para uma primeira introdução aqui de limites. Tentei deixar um pouco mais tranquilo possível. Tentei deixar mais tranquilo possível. E é isso aí. E no próximo vídeo aí vai aprender a... Aí vai fazer alguns exercíciozinhos e a gente vai aprender a demonstrar por limite.